Voltamos. Tem hora que eu me perco no tempo. Nem percebi que estava passando. Tá, então estavam nas frases, né? Tem todo um processo, já foi. Isso é uma longa história, já foi. Pergunta de prova, uma hora dessa, gente, é a que mais funciona, tá? Essa eu já nem sei onde foi que eu copiei, mas eu copiei de alguém também. E eu acho que ela é muito funcional para quando você não sabe a resposta. Não, isso é pergunta de prova. Posso te dar a resposta depois? Isso é muito elegante, você não é obrigado a saber sempre as coisas. Que mais? Tá. Uma das que eu mais uso atualmente. Sou muito atrapalhada. Eu faço muita besteira. Você me pergunta uma coisa, eu entendo outra, te respondo algo muito. Você fala, quê? Eu já até falo para as pessoas: se você me perguntar alguma coisa e eu te der uma resposta nada a ver, me pergunta de novo, é porque eu entendi errado, ok? Então, isso é uma habilidade social que eu conto para os outros o que acontece. Eu conto para os outros das minhas dificuldades. Eu não me escondo mais. Eu não tento saber de tudo. Eu não tento ser a mais articulada. Isso é habilidade social. É você saber o que acontece com você e você contar para o outro. Por exemplo, no Natal, eu tive um momento social, foi muito agradável. Eu me diverti bastante, tinha crianças e aí eu me junto com as crianças. Só que depois eu fico com sobrecarga, né? Eu fico desgastada. E aí, em algum momento, eu percebi que eu comecei a ficar irritada. Então, os meus movimentos ficam irritadiços. O jeito de colocar o copo, de puxar a cadeira. E eu falei, tá na hora de eu me recolher. Então, é essa hora que você comunica pro outro, gente. Eu já tô sentindo um certo cansaço aqui. Eu preciso me recolher porque eu já tô ficando desconfortável. E por que isso é habilidade social? Porque você não vai simplesmente sumir da onde você estava, né? E não significa que você precise cumprimentar todo mundo. Aprender habilidades sociais também tem a ver com você aprender a colocar limite no outro, né? Gente, já preciso ir, dá licença, eu preciso realmente me descansar. Até logo para todo mundo, tchauzinho. Sai, não precisa ficar beijinho, tchau, abraços, tá? Pois é. Cansa muito, e não só ressaca social, ressaca de alimentos equivocados, né, que são inflamatórios, mas isso é um outro momento. Uma outra questão de habilidade que eu acho fundamental tem nesse livro aqui. Printem. Curar, é do David Servan. Esse livro tem ele em PDF, gente. Vocês conseguem ele em PDF. Ele é extremamente interessante, extremamente elucidativo e educativo. Ele fala sobre o cérebro emocional, é de um neurocientista. A história do David Servan é incrível. E no capítulo 12 está a principal estratégia de habilidades sociais, favorecendo a comunicação emocional. E habilidade de comunicação, isso é importantíssimo para a nossa saúde emocional. E aí, resumindo, mas leiam o capítulo 12, porque o que eu vou falar aqui é o que ficou, né? Então, o que ele ensina na comunicação emocional é você sempre fala algo para o outro que favoreça o outro, então tem que ser legítimo, né? O Dale Carnegie sempre fala isso. Vai fazer um elogio, seja legítimo, seja real no seu elogio. Então, por exemplo, você vai sair e aí a sua mãe fala: mas toda vez que você sai eu não durmo, não sei o que, e vira briga, tal. Então, o que o David Servan ensina? Comunica para sua mãe que a importância daquilo que ela está fazendo. Mãe, quando você fala isso, eu me sinto realmente muito cuidada pela senhora. É muito bom sentir o cuidado que a senhora tem comigo. Mas quando a senhora desconsidera
que eu posso ter um momento agradável, enfim, e me socializar e ter um momento de lazer, quando você impõe dessa forma, eu me sinto desconsiderada na minha pessoa. Então, o que ele ensina é você construir uma estrutura de frase em que você começa falando para o outro que aquele comportamento do outro tem um significado, tem uma lógica, mas que diante daquele comportamento você se sente desconsiderada, você se sente irritada, não é você acusando o outro, você me deixa com raiva. Não é você que me deixa com raiva. Diante do que você está falando, eu me sinto com raiva. Né? Quando eu te peço um favor e você esquece, eu entendo que você está muito atarefado cuidando das nossas coisas, né? Pensando em marido e mulher. Mas eu me sinto desconsiderada naquilo que eu precisei de você. Então você não acusa o outro, mas você conta para o outro como você se sente naquela situação. Gente, vocês não sabem o efeito que isso tem. E isso, assim, logo esse livro foi muito impactante para mim. Eu tive acesso a ele em 2016. Eu ainda estava na Marinha e nesse momento eu tinha um chefe que era muito explosivo. Era o jeito dele, né? E aí, depois que eu aprendi essa frase, matemático, copia a frase e fica treinando ela. E ele fala isso, tenha ela copiada para você sempre, é treino. E aí uma vez o comandante lá falando de forma muito desconfortável, né? E eu falei para ele, comandante, quando o senhor coloca as coisas dessa forma, eu vejo como a experiência do senhor trouxe toda essa percepção da situação. Mas quando o senhor fala desse modo mais impositivo, eu me sinto desconfortável com isso, porque eu me sinto como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada que contrariou o senhor. Hora nenhuma eu acusei que o jeito que ele estava falando era ruim, era agressivo, que ele estava me agredindo. Né? Eu falei para ele que o modo como ele falava me fazia sentir como se eu estivesse fazendo alguma coisa errada, que estivesse contra ele. Teve um comportamento extremamente assim, não, mas espera aí, não é isso que eu estou falando, tal. É muito impactante essa forma de falar. Gente, isso tem um impacto nas relações que vocês não fazem ideia, tá? E depois de um tempo, isso se torna muito espontâneo, ok? Então, assim, você fala, Gabriela, o que é importante para treinamento de habilidades sociais? Curar. O livro em si é incrível, ele tem a primeira parte, que ele fala sobre o cérebro emocional, depois ele fala de várias abordagens terapêuticas, ele fala de relações e a comunicação emocional. Muito importante, ok? Gente, é isso. Eu não vi os comentários hoje. Vocês querem fazer alguma pergunta? Vocês querem fazer algum? Eu acho que eu escrevi aqui. Não. Procurem na internet Curar, do David Servan. Vai colocar a lista dos livros no Instagram. Está na minha listinha aqui das coisas que eu tenho que postar. Os livros e as frases dicas, as frases coringas para você. Deixa eu ver se tem a frase aqui. Enfim, eu não vou achar. Poderia ter separado antes. Enfim, vale super a pena. Leiam o capítulo 12 inteiro. Isso é um livro que todos os pacientes meus acabam recebendo e passo como capítulo 12. Depois você lê tudo por curiosidade e é incrível, ok? Terminando as sugestões de livros. Focalização, que eu acho que a Luanda tinha perguntado, né? Que é do Eugene Glander.
Gentling é uma técnica de regulação emocional. É chocantemente simples, e aí você vai falar como pode isso ajudar de alguma forma, porque o problema continua mesmo. Sim, o problema continua o mesmo, mas a sua forma de responder ao problema muda, porque ele te ensina a ver o que o problema estimula em você, se autorregular. A partir disso, a resposta que você vai dar para o problema muda. E se você muda, o seu problema também muda. O que a gente não aprendeu e que tem a ver com habilidades sociais é que nós somos treinados para ver o que o outro causa na gente. Mas nós não somos treinados para saber o que eu causo no outro. E muitos dos nossos problemas de relações, de relacionamento, que nós não que a gente está se debatendo, muitos deles, nós temos uma parcela de responsabilidade grande. Eu não falo culpa, porque culpa é quando você sabe o que você está fazendo de errado, tá? Parcela de responsabilidade é que você tem um efeito sobre aquilo. Então, mais do que pensar o que o outro causa em você, começa a se questionar o que você causa nos outros, né? E aí, a focalização, assim, gente... E no final do livro, ele tem o passo a passo, o resumo da focalização. Eu até fiz uma adaptação para que vai sair no workbook. Tá meio resumido e fiz uma adaptação, né? Porque muitas pessoas não vão ler, não têm o hábito de ler, então ali está sistematizado. E eu acho de extrema importância, ok? E o outro, eu sou apaixonada por esse autor, é o Peter Levine, tá? O Despertar do Tigre. O Peter Levine, ele é o idealizador da abordagem experiência somática. Então, esse livro, ele fala de pessoas que passaram por processos de traumas e como o trauma fica registrado no nosso corpo. E isso reflete no nosso modo de comportamento, tá? Meados ou fins de janeiro. Provavelmente meados, eu estou concluindo, ele está em fase de revisão. Eu pensei em disponibilizar ele físico, né? Mas isso aumenta muito o valor. Então, ele vai ser só digitalizado, porque você compra, já baixa, e eu ensino as dicas de como usar, porque você não precisa usar ele todo. Workbooks são várias tarefas, né? Que tem a parte social, tem a parte financeira, tem a parte de autorregulação. E quando eu lançar o workbook, ele vai ter só para você adquirir o workbook pronto, e vai ter o curso, que não é bem um curso, é um grupo, vai ser um grupo pelo Telegram, é um grupo fechado de no máximo 10 pessoas, né? Vão ser 3 grupos diferentes, então, e que tem início, meio e fim, vai ter duração de 2 meses, e nesse grupo a gente vai trabalhando em conjunto essa psicoeducação, com as tarefas do workbook, com áudios, com vídeos, enfim, que é uma estratégia que eu pensei que pode funcionar para quem não vai ter muito recurso. Não tem muito recurso financeiro disponível para um processo terapêutico, porque não tem. É um processo caro mesmo, assim, que vale a pena, super vale a pena você investir em autoconhecimento, mas, sendo realista, tem pessoas que não vão ter acesso a esse tipo de trabalho, né? Então, terapias em grupo sempre foi uma alternativa interessante para isso, e eu achei que poderia funcionar, e já fiz um teste, tiveram pessoas que participaram como voluntárias, e eu super agradeço essas pessoas que participaram, né? Não foi redondinho
mas elas acabaram me estimulando em criatividades e formas, assim, espero ter contribuído de alguma forma para elas também. Porque aí vai ter início, meio e fim esse grupo que vou disponibilizar material tal, e vai ser num preço super acessível. Não é um grupo terapêutico, é um grupo de psicoeducação, ok? Você aprender a ter as ferramentas de autoanálise. Mas em outro momento eu falo disso. Muito bem, gente. Damos por encerrado a nossa sessão de hoje. Agradeço a participação de vocês. Quem vai ver depois, espero que contribua de alguma forma. Habilidades sociais é algo extremamente amplo, que todo mundo precisaria em algum momento se ater para suas habilidades sociais, não só quando se identifica problemas, ok? Então, ler livros sobre e treinar habilidade social treina-se vivendo, né? E a base da habilidade social é regulação emocional. Certo, gente? Beijo para todo mundo. Vou disponibilizar a live, as duas partes, lá no YouTube, que eu já mudei o nome, né? Que agora já é Espectrando Consciente. Então, não é pelo meu nome mais, certo? Obrigada, Silmara. Espero ter contribuído de alguma forma, gente. Beijos, beijos. Feliz ano novo para todo mundo e que a gente possa começar um ano cheio de motivações para coisas novas e desafiadoras. A live da semana que vem eu vou fazer na sexta de novo, porque provavelmente na quinta eu vou estar exausta. E o tema vai ser funções executivas, que eu acho que a gente precisa aprender sobre isso, ok? Beijos, fui. Ai, calma, que eu sempre fico perdida. Aparece, quando eu aperto para desligar, aparece tanto botão aqui. Agora eu fui de verdade, gente. Beijos.